Bom, pessoal, então vamos falar dos circuitos com diodo em corrente contínua, tá? Hoje nós vamos analisar os diodos em série, tá? Para a gente ver o comportamento desses componentes. Então, tá aqui o nosso tema da aula de hoje, como você viu na nossa vinheta. Então, vamos abordar os diodos em corrente contínua, mas ele em série, tá? Sempre em série com algum outro componente. No caso, a gente vai estudar ele em série com os resistores, tá? Mas aí a gente vai ver então alguns casos, tá? Pessoal, eu gostaria então agora, né, de mostrar lá na lousa digital como que ficariam aí alguns circuitos utilizando o diodo, né, juntamente com outros elementos da tensão contínua. Dito isso, vamos falar agora de circuitos com diodos. Agora nós já temos aqui um circuito, nosso exemplo 1, onde eu tenho uma fonte de 20 volts, né? Tenho aqui um resistor de 220 ohms e tenho um diodo. Bom, vamos ver agora como que isso vai ficar já utilizando um diodo. Bom, baseado no conceito que nós estudamos sobre o diodo, nós vimos que um diodo, quando está polarizado diretamente, ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts, lógico, desde que esse diodo seja um diodo de silício. Então, diodos de silício têm queda de 0,7 devido à barreira de potencial. Então, eu só preciso checar se esse diodo está polarizado diretamente. Nós vimos que existem duas formas da gente verificar se um diodo está polarizado diretamente ou reversamente. A primeira forma é observando se o positivo da fonte está ligado no positivo do diodo e o negativo da fonte ligado no negativo do diodo. Confirmado que sim, o positivo está ligado no positivo, o negativo está ligado no negativo, eu posso dizer então que esse diodo está polarizado diretamente. Bom, se o circuito estiver um pouco mais complicado, tiver um pouco mais de componentes e eu precisar fazer essa confirmação, como que eu posso fazer isso? Através da corrente, considerando que a corrente sai do positivo, sentido convencional, e vai até o negativo, né? Eu vou observar a seta da corrente em relação à seta do diodo. Então, por essa seta aqui, a seta apontando para baixo, o diodo também com a seta apontando para baixo, isso quer dizer que ele está polarizado diretamente. Bom, se eu sei que esse diodo está polarizado diretamente, eu quero saber a tensão sobre ele, então eu posso afirmar que ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Então aqui, tensão no diodo, 0,7 volts. Bom, continuando a nossa análise, eu quero achar agora a tensão no resistor 1. Qual é a tensão em cima desse resistor aqui de 220 ohms? Bom, para achar essa tensão, eu vou partir do princípio que a soma das tensões do circuito série, né, tem que ser igual a fonte, a soma das tensões dos elementos do circuito série tem que ser igual à tensão da fonte. Se eu tenho 0,7 aqui e tenho 20 volts na minha fonte, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 volts menos 0,7 e vou descobrir que eu tenho 19,3 volts de queda de tensão sobre o resistor de 220 volts, porque no final das contas, essa tensão mais essa tensão tem que ser igual a 20 volts, porque o circuito é série, e essa é um postulado exclusivo para os circuitos série. Então, eu sei que a tensão no meu resistor 1 será de 19,3 volts. Bom, agora a gente precisa achar a corrente. Vou achar a corrente no resistor 1. Essa corrente aqui, ó, o meu IR1, né? A corrente no meu resistor 1. Bom, eu vou aplicar a lei de Ohm. E a lei de Ohm fala para a gente o seguinte, que a corrente no resistor 1, a corrente ela vai ser igual a quem? A tensão dividido pela
resistência. Qual que é a tensão? Eu tenho 3 valores de tensão. Não. Se eu quero achar a corrente no resistor 1, eu vou pegar a tensão do resistor 1 e vou dividir justamente pelo resistor 1. Ou seja, eu vou pegar aqui os 19,3 volts e vou dividir por 220 ohms, que é a resistência desse circuito, que é o valor do R. Isso me dá uma corrente com um valor de 87,72, apertando engenharia, vezes 10 a menos 3, né? E aí eu sei que 87,72 vezes 10 a menos 3 é igual a 87,72 miliampere, unidade de corrente ampere. Então esse 10 a menos 3 aqui que apareceu na calculadora, eu sei que isso é equivalente ao prefixo de mili. Ok? Então esse é o nosso exemplo 1. Calculei a tensão, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Então, colocando aqui a resposta, 87,72 miliampere. Opa, faltou a corrente no diodo. E como que eu vou fazer para calcular a corrente no diodo? Eu vou pegar a tensão no diodo e dividir pela resistência do diodo? Não, porque eu não tenho o valor da resistência do diodo. O diodo não é um componente que tem um valor de resistência apresentado. Então, a resistência do diodo ela vai oscilar de acordo com cada circuito. Não é como o resistor que já vem ali com as faixas, onde você consegue identificar qual é o valor da resistência. No diodo, eu não vou ter o valor da resistência. Então, eu não consigo achar a corrente do diodo através da lei de Ohm. Mas eu consigo saber o seguinte: se a corrente nesse resistor ela é igual a 87,72 miliampere e o diodo ele está em série com esse resistor, logo a corrente no diodo também vai ser de 87,72 miliampere. Essa é a corrente no diodo, a mesma corrente do resistor, porque eles estão em série. Então essa corrente é a mesma, sendo que 87,72 miliampere é a corrente que vai passar por esse circuito. Esse é o nosso exemplo 1. Vamos fazer agora o nosso exemplo 2. No nosso exemplo 2, nós temos uma fonte de 12 volts, um resistor de 100 ohms e um diodo, né? E aí nós vamos achar aqui o valor da tensão no diodo, da tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Diodo polarizado diretamente, positivo no positivo, negativo no negativo. Queda de tensão de 0,7 volts é a tensão sobre o diodo. Então 0,7 volts. Sobra quanto para esse resistor? A diferença para a fonte. Então, circuito série, a soma das tensões igual à tensão da fonte, sobrando 11,3 volts para o resistor. Então, o meu VR1, 11,3 volts. Achei a tensão no diodo, achei a tensão no resistor. Agora eu quero achar a corrente no resistor 1. Quero achar essa corrente aqui. Essa corrente eu vou fazer através da lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Corrente igual a tensão sobre resistência. A tensão 11,3 volts e a resistência de 100 ohms. Isso vai me dar uma corrente igual a 113 miliampere. Essa corrente é a corrente que passa no resistor, 113 miliampere. Ela está passando no resistor. O circuito é série? Sim, circuito é série.
Se o circuito é série e o diodo está em série com o resistor, né, acaba um, começa o outro, eu vou também poder dizer que a corrente no resistor é de 113 miliampere. Tá? A corrente no diodo é a mesma corrente que no resistor, porque eles estão em série. Tá ok? Sendo assim, quero propor alguns exercícios para vocês. Eu gostaria que você fizesse aqui a nossa letra A. A nossa letra A fala que eu tenho uma fonte, você vai copiar aí no seu caderno, vai dar um pause no vídeo e vai tentar fazer esse exercício. Depois, na sequência, eu venho com a correção. Então, letra A, uma fonte de 12 volts, um resistor de 1 kΩ e um diodo. Eu quero achar a tensão no diodo, a tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Você também vai fazer a letra B. A letra B é um resistor de 2,2 kΩ, uma fonte de 12 volts e um diodo. E aí você vai achar a tensão no diodo, a tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. Então você também vai fazer a letra B. Depois você vai fazer a letra C, onde eu tenho uma fonte de 5 volts, um resistor de 470 ohms e um diodo. Você vai achar a tensão no diodo, a tensão no resistor, a corrente no resistor e a corrente no diodo. E, por fim, você vai fazer a letra D, onde eu tenho uma fonte de 5 volts, um resistor de 470 ohms, um diodo chamado de D1 e um diodo chamado de D2. E aí você vai achar a tensão em cima do diodo 1, tensão em cima do diodo 2, a tensão no resistor, a corrente no resistor, a corrente no diodo 1, a corrente no diodo 2, tá ok? Você vai dar um pause aí no seu vídeo, tentar fazer esses exercícios e eu volto na sequência com a resolução da letra A, B, C, D. Você deu um pause aí no seu vídeo e nós voltamos agora para resolução. Se você não fez, dá um pause aí, porque agora nós vamos corrigir. Então vamos corrigir a letra A. Temos então um circuito em série, né? Esse diodo a gente percebe que ele está polarizado diretamente, então a queda de tensão sobre ele é de 0,7 volts. Nós estamos considerando que todos os diodos são de silício, tá? Se eu tenho 0,7 nesse diodo, vai sobrar para esse resistor uma tensão de 11,3 volts. Então já dá para a gente ir preenchendo aqui a tensão no diodo 0,7, a tensão no resistor 11,3 volts. Agora vamos achar a corrente no resistor. A corrente no resistor vai ser igual a tensão no resistor dividido pelo valor do resistor. Então 11,3 dividido por resistor de 1K. 1K é 1 vezes 10 a terceira, ou você poderia colocar 1000, tá? Fazendo essa conta, 11 dividido por 1 vezes 10 a menos 3 e apertando a engenharia da calculadora, nós chegamos a uma corrente de 11,3 miliampere. Corrente tem como unidade ampere. Então eu sei que essa corrente aqui no resistor é de 11,3 miliampere. Se a corrente no resistor é 11,3 miliampere, a corrente no diodo também será de 11,3 miliampere. Por quê? Porque eles estão em série. Então, corrente no diodo, 11,3 miliampere. Confira aí no seu caderno e nós vamos fazer agora a letra B. Letra B,
nós temos então um resistor de 2,2K, uma fonte de 12 volts e um diodo. Vamos calcular então a tensão no diodo. Também diodo polarizado diretamente. Diodo polarizado diretamente tem queda de tensão de 0,7 volts. Se a queda é 0,7, sobra quanto para esse resistor? Sobra, se a fonte é 12, vai sobrar 11,3 volts. Então, tensão no diodo também 0,7 volts. Tensão no resistor 11,3 volts. Vou achar o valor da corrente. Qual corrente? Corrente do resistor. Dá para eu achar porque eu tenho a tensão e tenho a resistência. Então, eu vou fazer corrente igual 11,3 por 2.200, né? 2,2K é 2.200. 11,3 dividido por 2.200, isso é igual a 5,13 miliampere. 5,13 miliampere a corrente no resistor. 5,13 miliampere a corrente em cima do resistor. Se a corrente no resistor é 5,13 miliampere, a corrente no diodo também será de 5,13 miliampere, porque o circuito é série. Nós estamos aplicando esses conceitos do circuito série. Nós vamos ver hoje o circuito série, mas é importante que quando nós tivermos o circuito paralelo, nós teremos uma outra situação. E qual é a corrente do diodo? Então, 5,13 miliampere, por eles estarem em série. Tá? Então, letra B resolvida. Espero que você tenha acertado. Corrigindo aí a letra C, né? Mudou a tensão da fonte. A fonte agora é de 5 volts, resistor de 470 e diodo polarizado diretamente também. Diodo polarizado diretamente. Então, eu tenho aqui 0,7 volts de queda de tensão. Vai sobrar quanto para esse resistor? 5 menos 0,7 vai dar 4,3 volts. 4,3 volts vai ser a tensão sobre o resistor de 470 ohms. Consigo achar essa corrente, né? Já achei então o 0,7 volts do diodo, o 4,3 volts do resistor e vou achar agora a corrente no resistor. E a corrente no resistor vai ser a tensão do resistor, 4,3, dividido por 470 ohms. E se eu pegar 4,3 e dividir por 470 ohms, eu vou chegar na corrente de 91,14 miliampere. Então, 9,14 miliampere, tá? 9,14 miliampere. Então, a corrente no resistor, 9,14 miliampere. Essa é a corrente que vai estar passando por aqui, miliampere. E a corrente no diodo? A corrente no diodo é a mesma, porque o circuito é série, 9,14 miliampere. E agora, fazendo a letra D, a última questão, onde nós temos dois diodos. Nós temos dois diodos, não vai mudar nada. A queda no D1, que está polarizado diretamente, é 0,7, do D2, 0,7, e aí eu sei que a soma das tensões do circuito série tem que dar 5 volts. Se aqui eu perdi 0,7 mais 0,7, eu perdi 1,4. Para 5, aqui eu vou ter uma tensão de 3,6 volts. Por quê? 3,6 mais 0,7 mais 0,7 vai ser igual a 5 volts. Então, a tensão no diodo 1, 0,7. Tensão no diodo 2, 0,7. Tensão no resistor,
3,6 volts. Para acharmos a corrente que vai passar pelo resistor, eu vou pegar a tensão no resistor e vou dividir pelo valor do resistor. 3,6 dividido por 470, isso vai me dar uma corrente igual a 7,66 miliampere. Corrente, então, que vai passar pelo resistor, 7,66 miliampere. 7,66 miliampere a resposta da corrente no resistor, que é a mesma corrente que vai passar pelo diodo 1, porque ele está em série, e a mesma corrente que vai passar pelo diodo 2, porque ele também está em série. Legal, então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos.